Olha, se tem um assunto que gera discussão é a licença paternidade, não é? Especialistas estudam a necessidade de aumentar o tempo da licença, que hoje é de apenas 5 dias. O Alan conversou com uma pessoa que conseguiu 1 ano de licença paternidade pela empresa em que trabalha e falou sobre os benefícios desse tempo com o filho. A gente vai ver agora como é que foi essa conversa, olha só. Apesar de o direito de licença paternidade estar previsto na Constituição, a medida nunca foi regulamentada em lei própria. Com reconhecimento do Supremo Tribunal Federal há pouco mais de um mês de que houve omissão do Legislativo e não regulamentar uma lei sobre o direito à licença paternidade, o Congresso Nacional deve aprovar uma norma sobre o tema em até 18 meses depois da decisão. E para falar dessa importância, desse convívio, eu converso com Douglas Strello, que ficou 1 ano de licença para acompanhar todo esse período inicial da vida do filho Miguel. Ele também faz parte do grupo Coalizão Licença Paternidade. Bom, queria começar perguntando no nosso bate-papo como é que foi esse momento, essa experiência de viver o primeiro ano do seu filho aí ao lado dele e poder acompanhar todo esse processo inicial. Foi única, posso dizer que foi única, Alan, assim, muito intensa, tirando totalmente, não querendo trazer aqui só os lados negativos ou positivos, mas trazer a realidade. Viver 1 ano com o filho, dando suporte para a esposa, é uma experiência muito intensa, mas que cria laços e conexões para o resto da vida. Eu consigo ver hoje, ele já está praticamente fazendo dois anos agora, na semana que vem, e a conexão que eu tenho com o Miguel, é uma conexão incrível, próxima. Ele percebe em mim uma pessoa não só com a mãe, mas no pai também, uma pessoa que ele pode confiar, que ele pode brincar, que ele pode interagir. Então, para mim, foi uma experiência impactante. E eu sei que falar sobre o aumento da licença paternidade é algo que vai beneficiar todos os brasileiros. Bom, você e outras pessoas que fazem parte do grupo entendem que ter um tempo a mais, não necessariamente, né, 1 ano, mas ter um período aí maior para que o pai possa estar presente nessa fase inicial é importante. Quais são os fatores que vocês consideram aí relevantes para esse processo inicial que deveria ser muito maior de licença? Bom, tem a minha experiência prática, que é o que eu comentei, da conexão que se cria com a criança, mas tem estudos no mundo todo, tá? O Brasil é um país que está muito atrasado com relação à licença paternidade, mas tem outros países no mundo que já tem uma licença paternidade estendida e tem algumas empresas no Brasil que também oferecem para os seus colaboradores uma licença paternidade estendida e existem vários benefícios, que é, se a gente for pensar a longo prazo, a redução da criminalidade, a melhora da educação. Então, uma criança que teve mais afeto, mais conexão, mais proximidade nos primeiros meses e anos de vida, ela melhora a sua capacidade cognitiva. Ou seja, quando a gente pensa nesse pequeno espaço de tempo após o nascimento, a gente percebe que tem reflexo para o resto da vida. Então, se percebe não só a redução da criminalidade, não só a melhoria da educação, mas adultos mais autoconfiantes também, com sucesso profissional, ou seja, acaba impactando uma criança que tem a segurança, que tem afeto e carinho nos primeiros meses, nos primeiros anos, isso impacta em toda a vida de uma criança também, seja mais sucesso profissional, seja com uma melhor educação, seja também não praticando crimes no futuro também. E quais são os desafios hoje para tornar essa licença maior, mais efetiva? Para eu falar da licença paternidade do presente e do futuro, eu vou falar um pouco da licença paternidade do passado, como é que foi, né? Em 1978, foi aprovado 5 dias de licença paternidade. O deputado Dr. Alceni Guerra, que é médico, que fez muito parte naquela época, ele foi no plenário e contou como é que era a experiência de crianças sem vínculos com os pais, seja porque a mãe morreu no parto e o pai já tinha que voltar para trabalhar no dia seguinte, seja porque a mãe passou por complicações no parto e o pai não tinha condição de ficar mais tempo com a criança, até situações onde a mãe estava bem, mas precisava de ajuda, de auxílio na casa. Porque quem sabe, quem é pai e mãe sabe, né, que uma criança em casa é difícil com você fazer todas as outras tarefas, exige um tempo de adaptação, principalmente no primeiro filho.
Então, o deputado Alcine Guerra foi lá e compartilhou essas experiências, e era para ser aprovado 8 dias, e foi aprovado em 1978, 5 dias, que era uma licença transitória, uma não regulamentada. Ela deveria ser regulamentada depois no Congresso. E 35 anos depois, essa licença não foi regulamentada ainda. Ela lá quando o pai tira a licença lá na empresa, ela aparece como afastamento por doença. Então, além de não ser uma licença, olha a mensagem que a gente está passando, é um afastamento por doença, ou seja, tem muito que se melhorar nisso. E a licença do futuro que a gente está buscando com a coalizão licença paternidade, que é essa união de pessoas que está pleiteando uma licença paternidade maior, a gente está pleiteando aí pelo menos 1 a 2 meses de licença paternidade. A gente não fala muito especificamente em números, porque há um projeto de lei em tramitação, e esse projeto de lei, obviamente, é negociado na Câmara, depois vai para o Senado, até aprovação. Então, o que a gente deseja é que a licença paternidade seja estendida, obrigatória, e logo depois que a criança nasça, né? Então, que seja esse período subsequente ao nascimento. Então, é isso que a gente deseja com a licença. Ou seja, queremos que sejam mais do que 5 dias. O ideal, talvez, igualar a licença paternidade com a licença maternidade. A gente sabe que existe um trabalho de conscientização, um trabalho ainda de conhecimento para que esse pai esteja do lado ali realmente contribuindo e não seja um problema, né? Então, para esse primeiro momento, a ampliação já é interessante. E depois, quem sabe, no futuro, essa equiparação das licenças seja o caminho para a gente poder ter uma participação mais efetiva dos pais e também para que as mães possam voltar ao mercado de trabalho com mais confiança também e que possam ter uma tranquilidade sabendo que também tem um homem contribuindo e compartilhando junto a criação de um filho. Douglas, essa lacuna que existe, qual seria o motivo? Você acha que existe aí um fator social que possa ter deixado de lado essa discussão, tendo a perspectiva de que a mulher seria a responsável por esse processo inicial do cuidado da criança? Eu acho que sim, é uma falta de prioridade de entender que a criança é importante. Não dá para tratar a criança como um mini adulto. A criança, ela exige que tenha figuras parentais, que em muitos casos aqui no Brasil, a gente tem, com mais de 200 milhões de habitantes, a gente tem 20 milhões de mães solo, milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. A gente sabe que tem uma série de configurações familiares. E, então, assim, quem é o responsável? As figuras parentais que são responsáveis pela criança, que tenham suporte e que o Brasil, como país, entenda que é importante, que essas pessoas que estão cuidando estão fazendo o trabalho importante. Ah, mas isso vai impactar na economia. Mas a gente está falando de um ser humano, que é a coisa mais importante que tem nesse mundo. Se os pais, se quem está ali, o responsável, o pai, a mãe, ou a configuração que seja, não estiver disponível para ajudar, para dar o suporte nesses primeiros meses, não tem mais ninguém para fazer isso. A gente sabe que a economia é importante, mas tem outra pessoa lá na empresa que pode momentaneamente fazer aquele trabalho. São ajustes, exige planejamento, exige organização, mas a única coisa que é intransferível é a educação inicial e o afeto e o carinho, a conexão dos pais com a criança. Isso não dá para ser substituído. Então, acho que é essa mentalidade, respondendo a tua pergunta, Alan, que tem que se mudar no Brasil. Douglas, eu agradeço a entrevista e, sem dúvida, né, a presença do pai nesse processo inicial da criação do filho é fundamental, não só para a criança, mas também um apoio à mãe, para que a família possa se estruturar juntos, né, nesse processo inicial. Muito obrigado, viu? Obrigado, Alan. Obrigado, TV Pai Eterno. Obrigado pelo espaço para a gente poder falar da importância da ampliação da licença paternidade. 5 dias não é suficiente. Com certeza, 5 dias é um período muito curto, né? A gente sabe que já existem várias propostas, várias alternativas para aumentar esse tempo da licença paternidade. Nesse caso aí, a gente viu a boa vontade, né, de uma empresa de conceder um tempo bem maior. E a gente espera, né, que exista logo um consenso aí para estender esse prazo de uma maneira que fique equilibrada para todos, né? Tanto para o pai, para que ele tenha um momento de mais qualidade, né, um período maior com o seu filho ali recém-nascido, e também para a empresa
conseguir lidar com isso também de uma maneira mais amistosa, né? Acho que deve existir, com certeza, um bom senso e uma regulamentação para mediar essa questão aí. Fato é, acho que ninguém discute que 5 dias é muito pouco.